Mineração, indústria e siderurgia na região metropolitana de Belo Horizonte. Os tipos de indústria são variados e surgiram com mais força após a Revolução Industrial, que teve início na Inglaterra. Com alto crescimento pelo mundo nas últimas décadas, basicamente existem vários tipos de indústrias diferenciadas segundo a sua atuação e produção. As indústrias de base, também chamadas de indústrias de bens de produção, envolvem as indústrias extrativas e de bens de capital, por exemplo, as mineradoras, metalúrgicas e siderúrgicas. As indústrias intermediárias coletam as matérias-primas processadas pelas indústrias de base e produzem algumas peças e equipamentos que serão utilizados nas indústrias de bens de consumo, por exemplo, as peças para automóveis, máquinas e hardwares. Já as indústrias de bens de consumo produzem diversos produtos que são voltados para o mercado consumidor, classificados em bens duráveis, bens semiduráveis e bens não duráveis. Atualmente, existem várias indústrias na região metropolitana de Belo Horizonte, sendo distribuídas em diversos municípios. Segundo estudos do FIENG, são aproximadamente 20 mil indústrias de diversos campos de atuação. No mapa em questão, também listamos as jazidas minerais e as minas abandonadas, para análise do nosso eixo de pesquisa. A história da mineração dentro de Minas Gerais se inicia no século XVIII, por volta do ano de 1680. Com a descoberta do ouro por Manuel Borba Gato nas margens do Rio das Velhas. Avançando para o século seguinte, em 1834, é fundada a Serra da Candonga, pela Companhia de Mineração do distrito de São Miguel e Almas, atual município do Cerro. E também ocorre a transferência da mineradora britânica São João del Rei, atuante no Brasil nos séculos XVIII e XIX, para a mina Morro Velho, no atual município de Nova Lima. Em 1846, Hen Wood, escritor e diretor criativo britânico, descreve a Mina da Descoberta, em Caeté. Em 1863, na mesma cidade, foi criada a Roça Grande, Empresa Brasileira de Mineração de Ouro LTDA, para a exploração de ouro. No ano de 1888, no distrito de Itabira do Campo, atualmente Itabirito, e em Miguel Burnier, o metalurgista Jasperger constrói o Forno de Esperança, uma das primeiras siderúrgicas a funcionar no país. Em contraponto, em 1931, em Belo Horizonte, o presidente Getúlio Vargas defende a necessidade da nacionalização das reservas minerais do Brasil. Dessa forma, é publicado o decreto de 17 de julho e 16 de dezembro, suspendendo todos os atos que implicam alienação ou oneração de qualquer jazida mineral. Dessa forma, indústrias privadas deveriam pedir concessão para uso do minério. Sobre a industrialização em Minas Gerais, destacamos o ano de 1940, quando o prefeito de Belo Horizonte, Juscelino Kubitschek, e o presidente Vargas apostaram na criação de empresas que trouxessem investimentos e empregos para o Estado. Em 1941, na região metropolitana da capital, o primeiro distrito industrial planejado do país foi criado, na cidade de Contagem, com linhas férreas desviadas para atender às novas empresas que ali se instalavam. Na década seguinte, a vocação para o desenvolvimento se aprofundará, com passos decisivos, como o de 1952, quando foi criada a CEMIG, primeira estatal de energia que abriria as portas para atrair outros empreendimentos. A década de 1970 trouxe novos avanços na área econômica. Em 1976, por exemplo, houve a inauguração da fábrica da Fiat, em Betim, também na Grande BH. A montadora italiana foi a primeira a produzir veículos no estado, que ganharia novas fábricas automotivas nas décadas seguintes, como a Iveco, instalada em Sete Lagoas, na região central. Em 1880, o campo era a sede da produção de café,
mas era na cidade que acontecia sua comercialização. As cidades se encheram de trabalhadores, com o consequente aumento do café exportado para o comércio internacional. A partir desse cenário, a representação das cidades passou a ser pauta de preocupação. Conforme a indústria se desenvolvia, essa preocupação foi ficando maior. Bairros próximos às indústrias recebiam asfaltamento e infraestrutura, ou seja, as melhorias só aconteciam próximo às regiões mais ricas. Critérios rígidos de regularização fizeram com que os operários se mudassem para as regiões mais distantes. Dessa forma, podemos perceber que o grande capital controlado pela elite, que detém o poder, delimita o desenho e desenvolvimento da cidade para áreas de seu interesse. As próprias indústrias construíram com o investimento privado os chamados bairros operários. Juntamente com a indústria, a mineração também faz parte da configuração do traçado das cidades. Desde o início da descoberta do Brasil, ela influencia esse traçado, estimulando povoações em estradas que serviam de conexão para a mineração. Independente de qual organização socioespacial se considere, a capacidade da atividade extrativa mineral em construir, transformar e destruir o espaço é singular e poucos contestam. Em relação aos casos de desastre e a crescente escala do processo produtivo na mineração, gerou um dos seus maiores riscos ao espaço urbano, que toma forma a partir do depósito de volumes descomunais, chamado de rejeitos de minério, que tendem a permanecer com dano inalterado, mesmo após o desligamento da atividade mineradora. O processo destrutivo pode ocorrer devido à própria rigidez locacional, que expulsa atividades menos lucrativas de territórios onde se localizam jazidas minerais, devido ao risco de acidentes inerentes ao processo produtivo, ou à grande escala característica da mineração, tendo danos ampliados em casos de desastres. A legislação prevê que as indústrias se responsabilizem pelo descarte correto dos resíduos. Contudo, muitas ignoram essa importante parte do processo produtivo. Nossa pesquisa tem o intuito de discutir sobre as diretrizes entre as indústrias, mineração, siderurgia e sua coligação com o eixo hídrico. Estabelecendo ligações entre esses setores produtivos com as vertentes regionais, a relação entre esses dois eixos se dá a partir da problemática que os une, que seria a degradação do meio ambiente. Podemos citar o caso da bacia hidrográfica do Rio das Velhas, que com a mineração e o avanço imobiliário contribuiu e até hoje contribui com a escassez hídrica. Essa bacia alimenta grande parte das cidades da região metropolitana, como Belo Horizonte, Nova Lima, Raposo, Sabará e Santa Luzia. Nesta região, podemos observar 82 barragens no alto do Rio das Velhas. Basta que uma delas se rompa para que 4 milhões de pessoas passem a viver em clima desértico. Como citado, muitas indústrias mineradoras e siderúrgicas atuam de forma ilegal quando se trata da legislação ambiental. De acordo com o artigo 1º da Resolução 237/97 do CONAMA, o licenciamento ambiental é imposto para empreendimentos ou atividades que desfrutam de recursos ambientais, tidas como efetiva ou potencialmente poluidoras, ou daquelas que possam causar qualquer tipo de degradação ambiental. Entretanto, muitas vezes o licenciamento é feito de maneira incorreta. Desastres como o de Brumadinho, em 2018, e o de Mariana, em 2016, acontecem devido a essa imprudência. Como consequência, essa ilegalidade no funcionamento gera muitos problemas ambientais. Um deles é o despejo proibido de rejeitos de produtos químicos e recursos minerais em rios, causando a contaminação da água nos rios e córregos e, consequentemente, a morte de espécies aquáticas.
Igualmente, ocasiona a falta de água limpa e própria para consumo dos moradores das regiões ribeirinhas. Além disso, a população ribeirinha perde seu meio de trabalho, uma vez que vivem de pesca. Outro problema com relação à rede hídrica se relaciona com a excessiva extração de matéria-prima, tanto para a mineração quanto para a indústria. Isso gera a remoção de vegetação, a camada de proteção dos rios e córregos, provocando o assoreamento e uma alteração no solo. Adentrando nas soluções cabíveis relacionadas à proteção e recuperação das redes hídricas, é necessário articulá-las ao PDDI da região metropolitana de Belo Horizonte, uma vez que nele contém propostas e diretrizes capazes de solucionar o problema em questão. O PDDI tem como premissa um novo modelo de desenvolvimento, visando a inclusão social e econômica, a redução das desigualdades, a utilização de energias limpas e renováveis, a integração com o entorno e a solidariedade, a inversão de propriedades, a capacitação produtiva, as cidades e a justiça social e ambiental. Nele contém propostas que contemplam a proteção e conservação dos recursos hídricos. Ademais, uma das diretrizes do PDDI é o estabelecimento de programas intermunicipais de monitoramento e controle de erosão, de ocupação de áreas de risco e da qualidade do ar. Há também classificação de áreas de mananciais de água como áreas de proteção ambiental, APAS, assegurando a qualidade e quantidade de água para o abastecimento público. Outra diretriz é sobre o gerenciamento de resíduos sólidos, sobretudo os advindos de serviços da saúde, indústria e construção civil. Outras duas diretrizes são sobre o estabelecimento de ações integradas de educação ambiental e de uma política metropolitana específica para a mineração de areia e brita, relacionada com o desenvolvimento da ocupação urbana do território e a recuperação dos recursos hídricos. Se tornou necessário relacionar as propostas e diretrizes do PDDI com a árvore de soluções e o plano de ação desenvolvido pelo grupo. Uma das propostas seria o investimento em ações sustentáveis como reciclagem, sistema de energia renovável, entre outros. E por meio dessas ações haveria uma influência na população e, consequentemente, uma mudança de hábitos, se tornando sustentáveis. Isso se daria por meio da união entre o público e o privado, estabelecendo auxílios regulares para campanhas de divulgação da importância de áreas protegidas e da manutenção do meio ambiente. Outra proposta seria quanto à recuperação de áreas degradadas por meio de uma legislação efetiva, fomentando em áreas de proteção ambiental e gerando um aumento na fauna e da flora. Outra diretriz pensada seria a regulamentação das indústrias por meio de políticas públicas sustentáveis e uma legislação ampla e eficiente, acarretando em uma produção com mais responsabilidade e, consequentemente, tendo a diminuição da taxa de poluição do ar. A partir do incentivo à população e da criação dessas infraestruturas como pista de ciclismo, limpeza, sinalização, caminhões para recolhimento de reciclado, estações de reciclagem seriam as principais medidas propostas. Além disso, a recuperação das áreas degradadas é fundamental para a continuidade da flora e da fauna. Como plano de ação, pensamos em uma revisão das principais legislações ambientais brasileiras, tais qual o novo Código Florestal, Lei 12.651/12 e Política Nacional de Meio Ambiente, Lei 6.939/81, além da criação de novos projetos de leis mais efetivos. Essa revisão seria feita por meio de projetos apresentados por senadores que iriam ser avaliados por uma comissão especializada, que deveria ser composta por especialistas nas áreas de biologia, urbanismo,
saneamento básico, geografia, engenharia ambiental e civil, tendo como objetivo estar de acordo com a Constituição. De acordo com o Plano Estadual de Recursos Hídricos de Minas Gerais, PERH, e com os Planos Estaduais de Recursos Hídricos, podemos dizer que o Brasil ainda não apresenta referências reconhecidas e consolidadas acerca de elaborações desses estudos. Mesmo em São Paulo, com várias versões aprovadas, podemos observar questões estratégicas que não têm sido adequadamente abordadas. Estudos devem buscar consolidar as bases com o objetivo de proporcionar cenários com os atuais padrões de desenvolvimento, de maneira a captar as várias formas da dinâmica econômico-social da região metropolitana, em um período de 20 anos. Portanto, busca-se com esse último tópico a percepção de tendências que possam resultar em critérios para o estabelecimento de cenários a um longo prazo, com práticas que podem demonstrar transformações significativas. Por fim, podemos dizer que sem essas ações sustentáveis propostas, o ciclo produtivo entrará em colapso a partir das suas próprias práticas. Portanto, é importante refletirmos a fim de garantir um futuro promissor para as dinâmicas econômicas da região metropolitana de Belo Horizonte.